Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso da dor no nariz que revelou um segredo inacreditável. Um parasita no nariz de um garoto de 8 anos. É fácil subestimar um pequeno incômodo. Um sintoma que aparece e, com o passar dos dias, parece apenas mais um daqueles pequenos males que a vida nos apresenta. A maioria de nós, quando sente uma dorzinha no nariz, logo pensa em resfriado, rinite, talvez uma sinusite incipiente. São males comuns, que nos fazem espirrar, coçar, talvez sentir um leve desconforto, mas que geralmente não nos tiram o sono. Contudo, o que pode parecer um simples resfriado, uma irritação passageira, pode, em casos raríssimos, esconder algo muito mais sinistro, algo que desafia a nossa compreensão do corpo humano e da natureza. Nossa jornada nos leva até a cidade de Memphis, nos Estados Unidos, um lugar onde a vida transcorria em seu ritmo habitual. O sol brilhava, as famílias se reuniam e as preocupações do dia a dia giravam em torno de compromissos, escola e lazer. Para Thales, um garoto de apenas 8 anos, a rotina era a de qualquer criança: brincar, aprender e crescer. No entanto, um dia, um sintoma sutil, mas persistente, começou a incomodá-lo: uma dor no nariz. Algo diferente, que não se parecia com os espirros comuns ou a congestão nasal que ele já conhecia. Era uma dor que se instalou de forma discreta, mas que gradualmente se tornou o centro de sua atenção e logo em seguida, de sua família. Sua mãe, Helena, uma mulher atenta e carinhosa, notou a mudança no comportamento do filho. A dor não passava e Thales demonstrava um desconforto incomum. Diante da persistência do sintoma e com um instinto maternal que muitas vezes precede o diagnóstico médico, Helena decidiu que o melhor seria buscar avaliação profissional. A ida ao hospital, que para muitos é um protocolo de rotina para quadros aparentemente simples, naquele dia seria o ponto de partida para uma descoberta que mudaria a vida de todos os envolvidos. O que se iniciava como uma preocupação familiar se transformaria em uma história que nos faz refletir sobre a fragilidade da saúde e a importância de nunca ignorar os sinais que nosso corpo nos envia, por menores que pareçam. A espera no hospital, como tantas vezes acontece, foi longa. O ambiente clínico, com seu burburinho de atividades e a ansiedade inerente a esses locais, parecia contrastar com a simplicidade do motivo inicial da visita, uma dor no nariz de uma criança. Mas a medicina, em sua essência, é feita de investigação, de paciência e de busca pela verdade por trás de cada sintoma. Foi nesse contexto que o Dr. Hughes, um profissional experiente, assumiu o caso de Thales. Após uma avaliação inicial, ele percebeu que a situação exigia um olhar mais aprofundado. A dor, a queixa de Thales, não era apenas um incômodo passageiro. O uso de um endoscópio, um instrumento médico que permite a visualização direta de cavidades internas do corpo, foi um momento crucial. O que o Dr. Hughes viu através da lente naquele momento chocou a todos. Não era um resfriado, nem uma inflamação comum. Aquele pequeno nariz, palco de uma dor persistente, abrigava algo completamente inesperado: um parasita. Um ser vivo que se instalara ali, crescendo e causando o desconforto que Thales sentia. A revelação foi devastadora, um choque que transformou uma consulta médica de rotina em um cenário de urgência. A trivialidade da dor inicial se desfez, dando lugar a uma realidade complexa e assustadora. A descoberta de um parasita alojado no nariz de uma criança de 8 anos é um evento de rara ocorrência, algo que foge do senso comum e nos lança em um território de desconhecimento e apreensão. A gravidade da situação tornou-se imediatamente aparente. Thales precisou ser internado para que os cuidados necessários fossem tomados, mas a história não pararia por aí.
O Dr. Hughes, diante da singularidade do caso, sugeriu uma investigação mais ampla, a busca por outros possíveis casos na cidade. Era uma medida de precaução, uma tentativa de entender a extensão do problema e, quem sabe, prevenir que outras crianças passassem pela mesma experiência. Helena, a mãe, com o coração apertado pelo medo, mas impulsionada por uma força inabalável, compreendeu que aquele dia não era apenas sobre a saúde de seu filho. Era uma jornada que a levaria a desvendar um mistério, a lutar por respostas e, possivelmente, a proteger outras famílias. O que começou como uma dor no nariz se desdobrou em uma investigação que nos força a olhar para o nosso próprio bem-estar com mais atenção, questionando o que pode estar oculto nas entrelinhas dos sintomas mais corriqueiros. E você, que está assistindo a este vídeo de onde está, deixe seu comentário abaixo e nos conte. E se você está gostando desta história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos desdobramentos. O que mais poderia estar escondido em cantos tão íntimos do nosso corpo, sem que sequer tenhamos a menor noção? Essa pergunta paira no ar, enquanto acompanhamos a saga de Tales e sua mãe, Helena, em Memphis, nos Estados Unidos. A dor no nariz, que parecia um inconveniente passageiro, um sintoma comum de problemas respiratórios, revelou-se ser a ponta de um iceberg de uma condição médica rara e perturbadora. O parasita, um organismo que se instalou no corpo de um menino de 8 anos, transformou uma rotina pacata em um turbilhão de incertezas e medos. O Dr. Hughes, o médico responsável pelo caso, logo percebeu a gravidade e a singularidade da situação. A necessidade de internação de Tales foi imediata, indicando que a intervenção médica precisava ser rápida e eficiente para remover o invasor e garantir a recuperação completa do garoto. Mas o que exatamente era esse parasita? A medicina, em sua constante evolução, lida com uma vasta gama de organismos que podem afetar o corpo humano, desde bactérias e vírus até vermes e protozoários. No entanto, a localização específica dentro da cavidade nasal de uma criança e a natureza do sintoma, uma dor persistente, sugeriam um cenário atípico. A princípio, os médicos poderiam considerar diversas hipóteses: uma infecção fúngica, uma inflamação severa ou até mesmo a presença de um corpo estranho inanimado. Contudo, a visualização direta através do endoscópio dissipou qualquer dúvida. Era um ser vivo, com capacidade de se nutrir e crescer no ambiente peculiar das vias aéreas superiores. A mente humana, por mais preparada que esteja para o inesperado, muitas vezes se depara com situações que desafiam a imaginação. A descoberta de que Tales estava convivendo com um parasita em seu nariz por um período que os médicos estimaram em cerca de 8 anos é, por si só, um fato chocante. Como um organismo conseguiu se alojar e prosperar em um local tão exposto, mas ao mesmo tempo tão interno, sem ser detectado antes? Essa questão levanta inúmeras possibilidades sobre as vias de contaminação e os mecanismos de defesa do corpo humano. Seria algo adquirido através de um contato casual, talvez durante uma brincadeira ao ar livre, ou mesmo por meio de alimentos ou água contaminados? A ausência de sintomas mais graves ao longo desses anos pode ser atribuída à capacidade adaptativa do parasita ou à resiliência natural do corpo de uma criança em desenvolvimento. No entanto, a dor que o levou ao hospital foi, ironicamente, o sinal de que o equilíbrio havia sido quebrado. A situação de Tales, embora rara, nos convida a uma reflexão profunda sobre a saúde e os cuidados preventivos. Muitas vezes, relegamos a segundo plano pequenos incômodos, atribuindo-os a causas banais. Um espirro persistente, uma coceira nasal incomum, uma sensação de obstrução, são sintomas que podem passar despercebidos em meio à correria do dia a dia.
A história de Thales serve como um lembrete contundente de que nosso corpo nos envia sinais, e ignorá-los pode ter consequências imprevisíveis. A educação em saúde é fundamental, e entender a importância de uma avaliação médica quando um sintoma foge do padrão é um passo crucial na manutenção do bem-estar. O que você acha que poderia ter sido feito para detectar o parasita mais cedo? Compartilhe suas opiniões nos comentários. A investigação que se seguiu à descoberta do parasita em Thales não se limitou apenas ao tratamento do menino. O Dr. Hughes, ciente de que casos como aquele podem ter origens ambientais ou serem parte de um padrão mais amplo, direcionou seus esforços para a busca de outros indivíduos afetados na região de Memphis. Essa abordagem proativa é essencial em situações de saúde pública, especialmente quando se trata de patógenos incomuns. A possibilidade de haver outras crianças ou até mesmo adultos sofrendo com sintomas semelhantes sem o diagnóstico correto era uma preocupação real. A disseminação de informações sobre os sintomas e a importância da vigilância médica tornaram-se, então, ferramentas primordiais. A natureza do parasita em questão, ainda que não totalmente detalhada neste momento, é um ponto crucial para entendermos como ele pôde permanecer oculto por tanto tempo. Parasitas são organismos que vivem em ou sobre outro organismo, o hospedeiro, e se beneficiam à custa deste. Eles podem variar enormemente em tamanho, forma e ciclo de vida. Alguns são microscópicos, como os protozoários que causam a malária, enquanto outros são visíveis a olho nu, como as tênias que podem infestar o intestino. A presença de um parasita nas vias aéreas superiores é particularmente desafiadora, pois essa região é mais acessível ao ambiente externo, mas também possui mecanismos de defesa, como o muco e os cílios, que ajudam a expelir corpos estranhos e patógenos. A história de Thales, originada nos Estados Unidos, ressoa com histórias semelhantes que podem ocorrer em qualquer parte do mundo. A diferença, muitas vezes, reside na capacidade de diagnóstico e nos recursos médicos disponíveis. Em regiões com menor acesso à tecnologia de ponta e a especialistas, casos como este podem passar despercebidos por ainda mais tempo ou serem erroneamente diagnosticados, levando a tratamentos ineficazes. A educação em saúde, a conscientização sobre higiene e a importância da busca por atendimento médico adequado são, portanto, universais. O que torna o caso de Thales tão intrigante é a combinação de um longo período de infecção assintomática e a localização específica do parasita. A reviravolta que a história de Thales apresentou, transformando uma simples dor no nariz em um evento médico extraordinário, é um testemunho da complexidade da vida e da ciência. A descoberta do parasita, após 8 anos de sua presença silenciosa no corpo do menino, é um chamado à atenção. A medicina, com seus avanços tecnológicos e a dedicação de profissionais como o Dr. Hughes, é capaz de desvendar mistérios que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas a prevenção e a observação atenta dos sinais do nosso corpo são igualmente importantes. Você já passou por alguma situação em que um sintoma aparentemente inofensivo se revelou algo mais sério? Compartilhe sua experiência conosco nos comentários. E se você está gostando de acompanhar essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa investigação. A investigação sobre a origem e a natureza do parasita que afligia Thales, o garoto de 8 anos de Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos, desdobrou-se em um intrincado quebra-cabeça médico e científico. A presença de um organismo vivo, alojado na cavidade nasal por um período estimado de 8 anos, representava um desafio diagnóstico e terapêutico incomum. O Dr. Hughes, empenhado em desvendar este mistério,
trabalhou incansavelmente para identificar o tipo de parasita e os métodos mais eficazes para sua remoção segura. A complexidade do caso exigia não apenas conhecimento médico, mas também uma compreensão profunda da biologia parasitária e da anatomia das vias aéreas superiores. A medicina moderna dispõe de ferramentas sofisticadas para lidar com uma miríade de condições médicas. No caso de Tales, a endoscopia nasal foi a chave que abriu as portas para a compreensão do que estava acontecendo. Este procedimento minimamente invasivo, que utiliza um tubo fino e flexível com uma câmera na ponta, permitiu ao Dr. Hughes visualizar diretamente o interior do nariz do menino. O que ele encontrou foi surpreendente. Um parasita que, de alguma forma, havia se estabelecido e prosperado naquele ambiente, causando a dor persistente que motivou a busca por ajuda médica. A descoberta não foi apenas um choque para a família, mas também um enigma para a comunidade médica. E antes de eu continuar a história com mais detalhes, eu queria saber de onde você está assistindo nossos vídeos. Qual sua cidade e seu nome, por favor? E não esquece o like e se inscreve no canal, continuando. O período de 8 anos em que o parasita permaneceu no corpo de Tales levanta questões fascinantes sobre a interação entre hospedeiro e parasita. Alguns parasitas são capazes de modular a resposta imune do hospedeiro, suprimindo ou desviando os mecanismos de defesa que normalmente os eliminariam. Outros podem se adaptar a ambientes que, à primeira vista, pareceriam inóspitos. A cavidade nasal, com sua umidade constante, sua temperatura relativamente estável e o suprimento de oxigênio, poderia oferecer condições favoráveis para certos tipos de organismos, especialmente aqueles com ciclos de vida adaptados a nichos específicos. A ausência de sintomas mais graves ao longo de tantos anos sugere uma forma de simbiose discreta, que se tornou patogênica apenas quando o parasita atingiu um certo estágio de desenvolvimento ou quando algum fator desencadeou uma resposta inflamatória mais intensa. O Dr. Hughes, para além de tratar Tales, sentiu a responsabilidade de investigar a possibilidade de outros casos semelhantes. A disseminação de doenças parasitárias, especialmente as raras, muitas vezes está ligada a fatores ambientais, como saneamento básico, hábitos alimentares ou até mesmo a presença de vetores específicos. A investigação em Memphis poderia revelar um padrão de ocorrência, ajudando a identificar a fonte de contaminação e a implementar medidas preventivas. A colaboração com outros especialistas, como parasitologistas e epidemiologistas, seria crucial para desvendar a origem e a extensão do problema. A ciência, em sua essência, avança através da curiosidade, da investigação e da partilha de conhecimento. A história de Tales, embora centrada em um evento médico específico, toca em temas universais. A fragilidade da saúde, a importância da atenção aos sinais do corpo, a capacidade da ciência de desvendar mistérios e a resiliência humana diante de adversidades são elementos que ressoam em todos nós. A dor no nariz de Tales, que inicialmente parecia um problema trivial, acabou por revelar um segredo inacreditável, transformando a vida de uma família e desafiando as convenções médicas. Este caso serve como um poderoso lembrete de que, por trás de cada sintoma, pode haver uma história esperando para ser contada, um mistério aguardando para ser desvendado. O que você acha que poderia ter acontecido com Tales ao longo desses 8 anos? Deixe sua teoria nos comentários. E se você está se sentindo intrigado com esta narrativa, não se esqueça de dar um like e se inscrever para mais histórias como esta. A jornada para desvendar o mistério por trás da dor no nariz de Tales, o menino de 8 anos de Memphis, Tennessee, revelou uma realidade que poucos poderiam imaginar.
O parasita que ali residia por quase uma década não era uma entidade simples, mas um organismo que se adaptou de forma impressionante às condições de seu hospedeiro, permanecendo oculto até que um sintoma mais agudo o denunciasse. O Dr. Hughes, um profissional de saúde fictício do Hospital St. Jude's, mergulhou fundo na investigação, utilizando não apenas a endoscopia, mas também exames laboratoriais detalhados para identificar o invasor. A análise microscópica e testes genéticos foram essenciais para classificar o parasita, permitindo o desenvolvimento de um plano de tratamento preciso. A identificação do parasita como um tipo raro de nematóide, um verme cilíndrico comumente encontrado em ambientes terrestres ou aquáticos, foi um dos primeiros grandes avanços. A forma como ele conseguiu se alojar e sobreviver nas vias aéreas superiores de Thales, crescendo lentamente e causando desconforto apenas em estágio mais avançado, era um testemunho de sua adaptabilidade biológica. Os nematóides possuem ciclos de vida complexos, que frequentemente envolvem diferentes hospedeiros ou estágios de desenvolvimento em ambientes externos. A contaminação de Thales pode ter ocorrido através da ingestão de ovos ou larvas presentes em água ou solo contaminados, que, em vez de se estabelecerem no sistema digestivo, migraram para um caminho inesperado, encontrando nas cavidades nasais um refúgio incomum. A persistência da dor ao longo de 8 anos, sem sintomas mais graves, como infecções secundárias ou obstrução significativa, sugere que o parasita pode ter exercido um efeito imunomodulador, suprimindo a resposta inflamatória local ou induzindo uma tolerância do sistema imunológico. Essa capacidade de enganar o hospedeiro é uma estratégia evolutiva comum em muitos parasitas, permitindo-lhes sobreviver e se reproduzir por longos períodos. No entanto, o crescimento contínuo do organismo eventualmente atingiu um ponto em que a dor se tornou insuportável, forçando a intervenção médica. A detecção precoce é fundamental, e a história de Thales destaca a importância de não negligenciar sintomas que parecem triviais. A investigação do Dr. Hughes também se concentrou em rastrear a origem da infecção. Ao analisar o histórico de Thales e de sua família, buscando por atividades ou locais que pudessem ter exposto o menino a parasitas, ele descobriu que a família havia visitado uma fazenda com animais de criação e um pequeno lago na zona rural do Tennessee, próximo a Memphis, alguns anos antes do início dos sintomas mais intensos. Essa informação foi crucial, pois a fazenda era conhecida por ter problemas com saneamento e controle de parasitas em seus animais. A hipótese mais provável era que Thales tenha se contaminado durante essa visita, possivelmente ao brincar perto de áreas de água ou solo contaminados com ovos do parasita. A descoberta do parasita em Thales não apenas garantiu o tratamento e a recuperação do menino, mas também serviu como um alerta para a comunidade. A divulgação do caso, com o devido respeito à privacidade da família, ajudou a educar o público sobre a existência de parasitas incomuns e a importância da higiene e da prevenção. O Dr. Hughes enfatizou que, embora raro, o risco de infecção parasitária existe, especialmente em ambientes onde o saneamento pode ser comprometido. A história de Thales, com sua reviravolta surpreendente, nos ensina a nunca subestimar a capacidade da natureza de nos surpreender e a importância da vigilância constante sobre nossa própria saúde. Você acredita que o parasita se adaptou a Thales? Ou foi apenas azar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você está gostando desta narrativa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. A história de Thales,
O garoto de 8 anos de Memphis, Tennessee, que conviveu com um parasita em seu nariz por 8 anos, é um conto que entrelaça a fragilidade da saúde infantil com a tenacidade da investigação científica. A dor no nariz, um sintoma que muitos poderiam descartar como um mero resfriado ou irritação alérgica, foi, na verdade, a chave que abriu a porta para um segredo inacreditável. O Dr. Hughes, do fictício Hospital St. Jude's, ao utilizar um endoscópio, desvendou a presença de um nematóide, um tipo de verme que se instalou nas vias aéreas superiores do menino. A descoberta não foi apenas um espanto para a família, mas um desafio para a medicina, dada a raridade e a longa duração da infestação sem um diagnóstico prévio. A capacidade deste parasita de se manter oculto por tanto tempo, adaptando-se ao ambiente nasal e causando apenas um desconforto progressivo, é um fascinante estudo de caso em parasitologia. A forma como os parasitas evoluem estratégias para evadir o sistema imunológico do hospedeiro é um campo de estudo vasto e complexo. Neste caso específico, o nematóide demonstrou uma notável habilidade de coexistência, talvez modulando a resposta inflamatória local ou utilizando nutrientes disponíveis de maneira a não desencadear uma reação imune maciça que o expulsasse ou o matasse. A dor, quando finalmente se tornou um sintoma proeminente, foi um indicativo de que o parasita havia atingido uma maturidade ou um tamanho que desestabilizou o delicado equilíbrio interno. A investigação de campo, conduzida pelo Dr. Hughes, buscando outros casos na região de Memphis e arredores e a conexão com uma visita a uma fazenda no Tennessee, lançaram luz sobre a provável via de contaminação. A exposição a ambientes com saneamento precário e a presença de animais podem ter sido o gatilho para a infecção de Thales. Essa ligação com fatores ambientais é crucial para a compreensão da epidemiologia de doenças parasitárias, mesmo as mais raras. A história nos lembra que o mundo microscópico está constantemente interagindo com o nosso e que a saúde humana está intrinsecamente ligada ao ambiente em que vivemos. A intervenção médica para a remoção do parasita exigiu precisão e cuidado. Procedimentos como a cirurgia endoscópica nasal são altamente eficazes para a remoção de corpos estranhos e parasitas localizados em cavidades nasais. A recuperação de Thales foi monitorada de perto para garantir que não houvesse complicações e que o corpo do menino se restabelecesse completamente. A história de sucesso no tratamento, embora desafiadora, reforça a importância de diagnósticos precisos e intervenções médicas oportunas. A narrativa de Thales, que começou com uma simples dor no nariz, transformou-se em uma saga de descoberta, resiliência e esperança. Este caso, para além de sua natureza médica, carrega um forte apelo emocional e educativo. A experiência de Helena, a mãe de Thales, em sua angústia inicial e sua determinação em buscar respostas, é um retrato da força materna. A história de Thales nos convida a uma reflexão sobre como estamos atentos aos sinais que nosso corpo nos envia. Pequenos incômodos, se persistentes, podem ser indicativos de algo mais sério. A educação em saúde, a conscientização sobre higiene e a importância de buscar orientação médica profissional são pilares essenciais para a manutenção do bem-estar. E você, o que mais te surpreendeu nesta história? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis que iremos compartilhar. A complexidade do ciclo de vida deste nematóide específico, agora sob o escrutínio do Dr. Hughes e sua equipe, revelou-se um labirinto biológico. Descobriu-se que, para atingir a fase adulta e reprodutiva, o parasita necessitava de um período de maturação em um ambiente particular, e a cavidade nasal de Thales, embora incomum,
provou ser um nicho surpreendentemente adequado para a fase larval e juvenil. Essa adaptação, de certa forma, sugere uma flexibilidade evolutiva notável no organismo, permitindo-lhe explorar e colonizar hospedeiros e locais que seriam letais para outras espécies parasitárias. O fato de ter persistido por 8 anos, transitando entre diferentes fases de desenvolvimento, sem causar uma resposta imune fulminante, aponta para mecanismos sofisticados de evasão imunológica, talvez através da secreção de substâncias imunomoduladoras que suprimem a atividade das células de defesa do corpo. Ademais, a análise detalhada da arquitetura das vias aéreas superiores de Thales, realizada através de imagens de alta resolução obtidas pela endoscopia, permitiu aos cientistas mapear a localização exata do parasita e sua interação com os tecidos circundantes. Observou-se que o nematóide não se limitava a uma área estática. Havia evidências de movimentos sutis, indicando que ele buscava ativamente por nutrientes e um ambiente estável. Essa mobilidade, embora limitada, era suficiente para causar a sensação de desconforto e a dor que Thales relatava. A ausência de lesões mais graves, como perfurações ou infecções bacterianas secundárias, pode ser atribuída à natureza do parasita, que em sua fase de colonização prioriza a sobrevivência e o crescimento em detrimento de danos tissulares severos que poderiam comprometer seu próprio habitat. Concomitantemente, os esforços de rastreamento ambiental na fazenda visitada pela família de Thales revelaram a presença de ovos de nematódios em amostras de solo e água coletadas em áreas próximas a poços e córregos. Essa constatação reforçou a hipótese de que a contaminação ocorreu em um ambiente externo, e que Thales, em sua curiosidade infantil, pode ter entrado em contato com o parasita através da pele ou da ingestão acidental. A transmigração larval, um fenômeno conhecido em certos nematódios, onde larvas penetram na pele ou são ingeridas e, em vez de completarem seu ciclo no trato digestivo, migram para outros órgãos, incluindo os pulmões e, subsequentemente, as vias aéreas, tornou-se a explicação mais plausível para a localização do parasita no nariz. A perspectiva de tratamento, uma vez identificado o organismo, focou em estratégias para erradicá-lo sem causar danos colaterais significativos. A administração de antiparasitários específicos que atuam inibindo processos metabólicos vitais do verme foi a linha de frente. No entanto, a localização do parasita exigia cautela, pois qualquer erro poderia levar a complicações. A equipe médica, antecipando a necessidade de intervenção física, preparou-se para um procedimento endoscópico de remoção caso a medicação não fosse totalmente eficaz ou se houvesse risco de obstrução. Essa abordagem multifacetada demonstra a complexidade de lidar com infestações parasitárias em locais sensíveis, exigindo um plano de ação bem elaborado e executado. Por outro lado, a análise comparativa com outros casos de infestações nasais, embora escassos, permitiu ao Dr. Hughes contextualizar a raridade e a particularidade do caso de Thales. Enquanto a maioria das infestações nasais por parasitas envolve insetos ou ácaros, a presença de um nematóide adulto é um evento quase sem precedentes na literatura médica. Essa singularidade sublinha a importância de uma investigação minuciosa para cada paciente, pois as apresentações clínicas podem ser extremamente variadas e desafiadoras. A história de Thales, portanto, não é apenas um relato de um diagnóstico incomum, mas também um testemunho da dedicação e da capacidade de inovação da comunidade médica em face do desconhecido.
a compreensão mais aprofundada sobre a interação parasita-hospedeiro, especificamente no caso de Tales, trouxe à tona a complexidade dos mecanismos de evasão imunológica. Descobriu-se que o nematóide em questão possuía a capacidade de secretar uma gama de proteínas que atuavam diretamente sobre as células do sistema imune, como macrófagos e linfócitos, inibindo sua migração para o local da infecção ou mesmo induzindo um estado de anergia, onde as células imunes se tornavam menos reativas. Esse fenômeno, conhecido como mimetismo molecular, permite que o parasita se disfarce aos olhos do sistema imunológico, apresentando antígenos que se assemelham às próprias moléculas do hospedeiro. Agora, pensemos em como essa estratégia, embora biológica, se reflete em nossas próprias vidas. Quantas vezes subestimamos sintomas porque nosso corpo, de certa forma, aprendeu a conviver com um invasor sutil, seja ele um hábito prejudicial, um pensamento recorrente ou uma mágoa não resolvida. Essa capacidade de adaptação do parasita para sobreviver e prosperar é um espelho intrigante de como nossos próprios mecanismos de enfrentamento podem, por vezes, nos afastar da cura real, apenas mascarando o problema subjacente. Ademais, a análise da estrutura física do parasita revelou adaptações morfológicas que facilitavam sua permanência na cavidade nasal. O corpo alongado e cilíndrico do nematóide, juntamente com uma cutícula externa resistente, oferecia proteção contra o ambiente úmido e a ação mecânica do muco e dos cílios nasais. Essa cutícula, além de protetora, também servia como uma barreira semipermeável, controlando a absorção de nutrientes e a excreção de resíduos metabólicos, um processo cuidadosamente regulado para não desencadear uma resposta inflamatória exacerbada. Essa peculiaridade nos leva a considerar as cascas que construímos em nossas vidas, as defesas que erguemos para nos proteger de vulnerabilidades, mas que, em excesso, podem nos isolar do mundo e impedir nosso crescimento. A cutícula do parasita, essencial para sua sobrevivência, também limita sua interação com o ambiente externo. Um paradoxo que se assemelha a como nossas próprias barreiras emocionais, embora necessárias em certos momentos, podem nos impedir de vivenciar plenamente as conexões humanas. A investigação sobre a origem da infestação na fazenda do Tennessee adicionou uma nova camada de complexidade ao caso. Descobriu-se que a fazenda utilizava um sistema de irrigação que reciclava a água de um lago próximo, onde amostras revelaram a presença de ovos de nematóides de espécies semelhantes às encontradas em animais de criação na própria propriedade. Essa recirculação de água, combinada com a presença de dejetos animais sem o devido tratamento, criava um ciclo fechado de contaminação, onde o parasita encontrava um terreno fértil para sua proliferação. Consequentemente, o contato de Tales com essa água, seja por brincadeiras ou ingestão acidental, tornou-se o ponto de entrada mais provável para o nematóide. Esse cenário nos força a refletir sobre as interconexões invisíveis em nosso ecossistema e como a saúde humana está intrinsecamente ligada à saúde ambiental, uma verdade muitas vezes negligenciada em nosso cotidiano urbano. A estratégia de tratamento que combinava a terapia antiparasitária com a possibilidade de remoção cirúrgica exigiu uma avaliação rigorosa dos riscos e benefícios. Os antiparasitários, embora eficazes contra muitos vermes, podem apresentar efeitos colaterais e a sua administração em uma criança com um parasita alojado em uma área tão sensível demandava monitoramento constante. A possibilidade de a medicação causar a morte do parasita dentro da cavidade nasal, levando a uma inflamação secundária ou a uma obstrução, era uma preocupação real.
Assim, o plano de ação foi concebido como um processo dinâmico, pronto para se adaptar às respostas do corpo de Tales e à eficácia do tratamento. Essa abordagem cautelosa e adaptativa é um lembrete valioso de que, na vida, raramente existe uma solução única para problemas complexos. Muitas vezes, a chave reside na flexibilidade e na disposição para ajustar o curso conforme novas informações surgem. A análise do comportamento do parasita, uma vez isolado e em estudo laboratorial, revelou nuances surpreendentes sobre sua capacidade de adaptação a diferentes condições metabólicas. Descobriu-se que o nematóide possuía um sistema enzimático altamente especializado, capaz de processar uma variedade de substratos orgânicos encontrados no muco nasal e nas células epiteliais. Essa plasticidade metabólica permitia que o parasita sobrevivesse em um ambiente com suprimento de nutrientes relativamente limitado e variável, uma característica crucial para sua longevidade dentro do hospedeiro. Essa adaptabilidade, quando transposta para o cotidiano humano, nos faz pensar sobre a nossa própria capacidade de ajustar nossas rotinas, nossos hábitos e até mesmo nossas expectativas diante de circunstâncias mutáveis. Assim como o parasita otimizava seu metabolismo, nós também podemos aprender a otimizar nossos recursos emocionais e físicos para navegar pelos desafios da vida, encontrando novas fontes de nutrição, sejam elas conhecimento, relacionamentos ou novas experiências, quando as fontes tradicionais se esgotam. Além disso, a pesquisa laboratorial permitiu desvendar um aspecto até então desconhecido do ciclo de vida do parasita. Uma fase latente onde o organismo reduzia drasticamente seu metabolismo e atividade celular, tornando-se quase indetectável para os sistemas de defesa do hospedeiro e para os métodos de diagnóstico convencionais. Essa dormência, que podia durar meses ou até anos, era desencadeada por condições ambientais desfavoráveis ou pela detecção de marcadores imunes do hospedeiro. Essa capacidade de hibernação parasitária é um exemplo biológico da resiliência que, em nós, se manifesta como a capacidade de superar adversidades profundas, de se recolher para se fortalecer, aguardando o momento oportuno para ressurgir. Pensem como, após um período de grande estresse ou desânimo, uma pessoa pode encontrar uma nova energia, um novo propósito, quase como se estivesse emergindo de um longo período de latência, pronta para enfrentar o mundo com renovado vigor. A investigação sobre as potenciais sequelas a longo prazo da infestação em Tales também se mostrou um campo de estudo promissor. Embora o parasita tenha sido removido com sucesso, os cientistas e médicos estavam interessados em avaliar se a presença prolongada do organismo poderia ter deixado marcas permanentes na estrutura ou na função das vias aéreas superiores. Exames de acompanhamento, como tomografias computadorizadas de alta resolução e testes de função olfativa, foram realizados para monitorar qualquer alteração. Essa preocupação com as consequências futuras, mesmo após a resolução do problema imediato, reflete uma abordagem holística da saúde que reconhece que os eventos passados, mesmo que aparentemente superados, podem moldar nosso bem-estar presente e futuro. De maneira análoga, as experiências formativas de nossa vida, sejam elas positivas ou negativas, continuam a influenciar quem nos tornamos, moldando nossas reações, nossas crenças e nossa maneira de interagir com o mundo. Um outro ponto de interesse científico surgiu da análise comparativa da carga genética do parasita de Tales com outras cepas conhecidas de nematódios. Descobriu-se que a linhagem específica encontrada em Tales apresentava mutações genéticas únicas que poderiam explicar sua notável capacidade de adaptação e evasão imunológica. Essas mutações
possivelmente adquiridas através de um processo de seleção natural, acelerada em um ambiente de hospedeiro específico, conferiam ao parasita vantagens evolutivas significativas. Isso nos leva a refletir sobre como as mutações em nossas próprias vidas, as mudanças inesperadas, as novas informações que absorvemos, as experiências que nos transformam, podem, de forma semelhante, nos equipar com novas ferramentas e perspectivas para enfrentar os desafios da existência, alterando nossa programação e abrindo novos caminhos de desenvolvimento pessoal. A investigação sobre as propriedades bioquímicas do muco nasal e sua interação com o parasita trouxe à luz mecanismos de defesa do hospedeiro que o nematóide explorava de maneira engenhosa. Descobriu-se que certas glicoproteínas presentes no muco, normalmente responsáveis por encapsular e expelir patógenos, eram, neste caso particular, alvo de uma ação enzimática específica do parasita. O nematóide não apenas evitava essas moléculas aprisionadoras, mas também as degradava, utilizando as subunidades resultantes como fonte de energia. Essa capacidade de desmontar a própria defesa do hospedeiro para se alimentar é um testemunho da complexidade da coevolução entre parasitas e seus hospedeiros. Essa estratégia, que pode parecer cruel em sua eficiência, nos convida a refletir sobre como, em nossas vidas, muitas vezes encontramos formas de transformar obstáculos em recursos, aprendendo a extrair lições e força de situações que inicialmente pareciam nos desfavorecer. Pense, por exemplo, em como um profissional que perde um emprego pode, em vez de sucumbir ao desânimo, usar essa experiência para reavaliar sua carreira e descobrir um novo caminho mais alinhado com seus verdadeiros interesses e talentos. Além disso, a análise do comportamento do parasita em relação aos ciclos circadianos do hospedeiro revelou um padrão sutil de atividade. Observou-se que, durante os períodos de maior atividade de Thales, o nematóide tendia a reduzir sua motilidade e metabolismo, possivelmente para minimizar a detecção pelo sistema nervoso sensível da criança e evitar a expiração forçada durante atividades físicas intensas. Em contrapartida, durante o sono, quando o corpo estava em repouso e a vigilância sensorial diminuída, o parasita exibia um aumento em sua taxa metabólica e em movimentos de deslocamento. Essa sincronização, ainda que rudimentar, com os ritmos biológicos do hospedeiro, é uma tática avançada de sobrevivência, que minimiza o conflito direto e maximiza a longevidade. Isso nos leva a considerar como nossos próprios padrões de comportamento, nossas rotinas de sono e vigília, e até mesmo nossos momentos de descanso e atividade, podem influenciar a maneira como lidamos com desafios internos e externos, e como uma reestruturação desses ritmos pode, por vezes, ser a chave para uma maior resiliência e bem-estar. A pesquisa sobre a resposta imune específica de Thales ao parasita revelou um fenômeno interessante, uma produção elevada de um tipo particular de anticorpo, a IgA secretora, nas membranas mucosas do nariz. Embora a IgA secretora seja geralmente uma linha de defesa eficaz contra patógenos extracelulares, neste caso, sua função parecia ser ambígua. Em vez de neutralizar completamente o parasita, os anticorpos pareciam aderir à sua superfície, talvez servindo como um mecanismo de marcação para fagócitos, ou, inversamente, protegendo o parasita de outras respostas imunes mais agressivas. Essa dualidade na resposta imune nos faz questionar a natureza, por vezes paradoxal, das nossas próprias reações a situações difíceis. Às vezes, a nossa tentativa de proteção pode, inadvertidamente, criar uma dependência ou um ciclo que perpetua o problema, como quando uma pessoa excessivamente controladora, ao tentar proteger um ente querido, acaba por sufocar sua autonomia e desenvolvimento.
Um aspecto adicional que emergiu da análise laboratorial foi a descoberta de que o nematóide era capaz de sintetizar certas vitaminas essenciais que o próprio hospedeiro não conseguia produzir em quantidade suficiente em seu ambiente específico. Essa capacidade de autossuficiência nutricional e a potencial transferência de metabólitos benéficos para o hospedeiro em troca de um ambiente estável levanta a hipótese de uma relação parasitária que, em seus estágios iniciais, poderia ter sido mais simbiótica do que patogênica. Essa dualidade entre parasitismo e simbiose nos lembra que as fronteiras entre o benéfico e o prejudicial podem ser tênues e dependentes do contexto. Em nossas vidas, muitas vezes nos deparamos com relacionamentos ou situações que, inicialmente, parecem oferecer benefícios, mas que, com o tempo, revelam um custo oculto, ou vice-versa, onde o que parecia prejudicial acaba por nos ensinar lições valiosas e nos fortalecer. Análise comparativa do genoma do nematóide encontrado em Thales com outras espécies parasitárias revelou uma peculiaridade surpreendente: a presença de genes associados à produção de neurotoxinas, substâncias que afetam o sistema nervoso do hospedeiro. Embora a manifestação dessas toxinas, no caso de Thales, não tenha sido clinicamente aparente em termos de sintomas neurológicos agudos, sua existência no código genético do parasita sugeria uma adaptação evolutiva voltada para a manipulação do comportamento do hospedeiro. Essa capacidade de influenciar, mesmo que sutilmente, o sistema nervoso do hospedeiro poderia explicar, em parte, a tolerância do corpo de Thales à presença do parasita por tanto tempo. Pense em como, em sua vida, você pode ter se sentido inexplicavelmente atraído por certas escolhas ou comportamentos, sem uma razão aparente. Talvez, em um nível muito mais complexo e biológico, parasitas como este possam, de maneira análoga, exercer uma influência sutil sobre nossas decisões, moldando nossas ações de formas que mal percebemos. Ademais, a investigação acerca da estrutura molecular das proteínas secretadas pelo parasita desvendou a presença de moléculas que mimetizavam peptídeos neurotransmissores humanos. Essa estratégia de mimetismo molecular permitia que o parasita enganasse os receptores celulares do hospedeiro, interferindo na sinalização neural e possivelmente modulando a resposta inflamatória local. Essa capacidade de se disfarçar no nível molecular é uma adaptação fascinante que, em nós, pode ser comparada à habilidade de certas pessoas de se adaptarem a diferentes círculos sociais, assumindo diferentes personas para se encaixar ou para atingir seus objetivos. Assim como o parasita usa proteínas para se camuflar, nós usamos nossas palavras, gestos e atitudes para navegar em interações complexas. E, por vezes, essa adaptação pode ser tão sutil que mal nos damos conta de sua profundidade. Outro aspecto crucial, revelado pela análise laboratorial, foi a descoberta de que o parasita possuía um ciclo de vida bifásico, que incluía uma fase de vida livre em ambientes aquáticos ou úmidos, e uma fase de parasitismo obrigatório. Essa dualidade no ciclo de vida explicava a dificuldade em erradicá-lo completamente, pois ele podia persistir em reservatórios ambientais mesmo após a eliminação do hospedeiro inicial. Essa capacidade de alternar entre diferentes modos de existência é um paralelo interessante com a resiliência humana. Pense em como, após um período de dificuldade ou transição, uma pessoa pode se adaptar a novas circunstâncias, encontrando novas formas de prosperar, seja mudando de carreira, de cidade ou de estilo de vida.
Essa flexibilidade, essa capacidade de florescer em diferentes ambientes, é uma marca da adaptabilidade que em Tales se manifestava na sobrevivência do parasita e em nós, na nossa própria capacidade de superar adversidades. A pesquisa sobre a resistência do parasita a certos antiparasitários de amplo espectro também forneceu dados valiosos. Descobriu-se que a linhagem específica encontrada em Tales havia desenvolvido mecanismos de resistência a várias classes de medicamentos, possivelmente devido a mutações genéticas que alteravam os sítios de ligação das drogas ou aumentavam a capacidade do parasita de efluxo, expulsar o medicamento de suas células. Essa resistência é um lembrete sombrio de que, assim como o parasita pode evoluir para combater os tratamentos, nós também enfrentamos desafios em nossa própria saúde e em nossas vidas, onde as soluções que funcionavam no passado podem se tornar ineficazes com o tempo, exigindo novas abordagens e aprendizado contínuo. Essa batalha evolutiva entre parasita e hospedeiro, entre a doença e a cura, é um reflexo das constantes adaptações e aprendizados que caracterizam a própria existência. A análise da interação entre o parasita e o epitélio nasal revelou um mecanismo de adesão altamente especializado. O nematóide possuía estruturas microscópicas em sua superfície, análogas a minúsculos ganchos que se fixavam às células epiteliais do hospedeiro. Essa adesão não era meramente mecânica, envolvia interações bioquímicas complexas, onde proteínas do parasita se ligavam a receptores específicos na membrana celular humana. Essa fixação robusta impedia que o muco e os movimentos ciliares naturais das vias aéreas conseguissem desalojar o organismo, garantindo sua permanência no local. Essa capacidade de se ancorar firmemente, mesmo diante das constantes tentativas do corpo de removê-lo, nos faz pensar sobre a persistência em nossos próprios objetivos. Quantas vezes, em face de obstáculos que pareciam intransponíveis, encontramos essa mesma tenacidade para nos mantermos firmes em nossos propósitos, desenvolvendo nossas próprias ferramentas de adesão e resistência para alcançar o que almejamos. Além disso, a investigação sobre a resposta inflamatória induzida pelo parasita demonstrou um padrão incomum de ativação de células imunes. Em vez de uma resposta inflamatória aguda e generalizada, observou-se uma inflamação crônica localizada, com a formação de granulomas ao redor do parasita. Essas estruturas, formadas por um agregado de células imunes, serviam como uma tentativa de isolar o invasor, mas ao mesmo tempo podiam causar compressão e irritação nos tecidos circundantes, contribuindo para a dor que Tales sentia. Essa resposta inflamatória contida, que não erradicava o parasita, mas o confinava, pode ser comparada a situações em que lidamos com problemas crônicos em nossas vidas, como um relacionamento desgastante ou um trabalho insatisfatório. Tentamos isolar o problema, administrando-o em pequenas doses para não sermos sobrecarregados. Mas essa gestão contínua, embora evite a crise imediata, pode gerar um desconforto persistente e um desgaste a longo prazo. Uma descoberta adicional, proveniente da análise do ambiente microbiano no qual o parasita estava imerso, revelou a presença de uma comunidade de bactérias comensais que pareciam se beneficiar da presença do nematóide. O parasita, ao degradar tecidos e liberar metabólitos, criava um microambiente rico em nutrientes que sustentava essas bactérias. Em contrapartida, algumas dessas bactérias poderiam, de forma indireta, auxiliar o parasita, talvez produzindo substâncias que suprimiam a resposta imune local, ou competindo com outros micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nematóide.
Essa interdependência entre diferentes formas de vida, onde o parasita e bactérias comensais formam uma aliança silenciosa, nos convida a refletir sobre as complexas redes de influência que moldam nossas próprias interações sociais e profissionais. Frequentemente, nos encontramos em ecossistemas, onde nossas ações e associações, mesmo que não intencionais, podem criar um ambiente que beneficia outros, e vice-versa, em uma teia de interdependência que define nosso contexto. A análise da capacidade de regeneração do parasita após a remoção parcial em experimentos laboratoriais indicou que ele possuía um notável potencial de cicatrização e restauração de tecidos. Mesmo quando submetido a danos físicos, o nematóide demonstrava uma rápida capacidade de reparar suas estruturas, utilizando mecanismos de proliferação celular eficientes. Essa resiliência física, essa capacidade de se recompor após danos, é um paralelo impressionante com a resiliência humana. Pense em como, após um período de adversidade, uma pessoa pode se recompor, aprender com a experiência e emergir mais forte. Essa capacidade de regeneração, tanto biológica quanto psicológica, é uma das forças mais poderosas que possuímos para superar os desafios da vida e continuar a nossa jornada. Uma camada adicional de complexidade surgiu com a descoberta de que o parasita, em sua interação com o sistema imunológico de Thales, não apenas suprimia a resposta inflamatória, mas também induzia uma espécie de tolerância adaptativa. Isso significa que, com o tempo, as células de defesa do corpo de Thales passaram a reconhecer o parasita não como uma ameaça a ser eliminada, mas como um componente aceitável do ambiente interno. Essa tolerância, embora permitisse a sobrevivência do parasita, também criava um terreno fértil para a sua proliferação, pois os mecanismos de defesa que deveriam combatê-lo estavam, de certa forma, desativados ou mal direcionados. Pense em como, em nossas vidas, certas situações de estresse crônico ou de exposição prolongada a ambientes tóxicos podem nos levar a um estado de resignação, onde nos acostumamos com o desconforto a ponto de não mais o percebermos como algo a ser mudado, aceitando como normal o que antes seria inaceitável. Essa tolerância adquirida, que salvou o parasita, pode, em nós, nos impedir de buscar as transformações necessárias para uma vida mais plena. Ademais, a análise da composição bioquímica do muco nasal em torno do parasita revelou a presença de metabólitos específicos liberados pelo nematóide que pareciam influenciar a microbiota local. Descobriu-se que esses metabólitos favoreciam o crescimento de certas cepas bacterianas, enquanto inibiam outras. Essa modulação do ambiente microbiano, criando um nicho ecológico favorável para seus aliados bacterianos, sugere uma estratégia parasitária ainda mais sofisticada, a utilização de um ecossistema secundário para auxiliar em sua própria sobrevivência. De forma análoga, observe como, em sua vida, você pode, consciente ou inconscientemente, cultivar certas amizades ou alianças que, juntas, criam um ambiente favorável para seus objetivos, talvez até mesmo defendendo-o de influências externas que você percebe como negativas. Essa rede de apoio, construída em torno de um interesse comum, seja ele biológico ou social, demonstra como a interdependência pode ser uma poderosa ferramenta de adaptação e sucesso. Outro aspecto intrigante foi a observação de que o parasita exibia uma sensibilidade particular a certas frequências sonoras. Em experimentos controlados, percebeu-se que sons de alta frequência, semelhantes aos produzidos por alguns ultrassons médicos, causavam no nematóide uma resposta de estresse, levando a uma alteração em sua motilidade e a uma liberação de substâncias que poderiam ser detectadas pelos instrumentos de monitoramento.
Essa descoberta abriu novas avenidas para o diagnóstico não invasivo e, potencialmente, para o tratamento. Pense em como, em sua própria vida, você pode reagir de maneira diferente a certos tipos de música, sons ambientes ou até mesmo a tons de voz específicos. Essa sensibilidade a estímulos externos, que para nós é uma questão de preferência ou desconforto, para o parasita era uma resposta fisiológica que poderia ser explorada para sua detecção e, quem sabe, para sua neutralização. A análise da resposta imunológica do hospedeiro à presença do parasita, especificamente a ativação de eosinófilos, revelou um padrão de inflamação que, embora visasse combater o nematóide, também contribuía para os sintomas de Thales. Os eosinófilos, ao serem recrutados para o local da infecção, liberam grânulos contendo proteínas citotóxicas, como a proteína básica principal, MBP. Essa MBP, embora eficaz contra certos parasitas, pode ser irritante para os tecidos nasais, causando inflamação e dor. Essa resposta imune que, ao tentar proteger, acaba por gerar desconforto, nos lembra de como, em nossas vidas, a superproteção, seja de nós mesmos ou de outros, pode, paradoxalmente, limitar o crescimento e gerar novas formas de sofrimento. Essa busca por um equilíbrio entre defesa e crescimento, entre proteção e liberdade, é um desafio constante. A análise da resposta imunológica do hospedeiro, em particular, a ativação de células dendríticas nas vias aéreas nasais, trouxe à tona um mecanismo de defesa que o parasita explorava de maneira particularmente astuta. Em vez de desencadear uma resposta inflamatória robusta que pudesse levar à sua eliminação, o nematóide parecia induzir uma maturação atípica dessas células dendríticas. Normalmente, a maturação dessas células as prepara para apresentar antígenos do invasor a linfócitos T, iniciando uma resposta imune adaptativa direcionada. Contudo, no caso de Thales, o parasita parecia manipular esse processo, levando as células dendríticas a apresentarem sinais que promoviam a tolerância em vez da ativação. Agora, pense em como isso se aplica quando você se depara com uma situação que exige uma reação forte, mas que, por alguma razão, você se sente incapaz de mobilizar essa energia de forma eficaz. É como se seus próprios sinais de alerta internos estivessem sendo sutilmente reprogramados, levando-o a uma complacência que, embora evite o conflito imediato, impede a resolução do problema subjacente. Ademais, a análise da composição química da cutícula do parasita revelou a presença de uma fina camada de glicoconjugados que mimetizavam os encontrados nas superfícies celulares humanas. Essa camuflagem molecular era tão eficaz que as células NK, Natural Killer, um componente crucial do sistema imune inato que normalmente reconhecem e destroem células anormais ou infectadas, tinham dificuldade em identificar o parasita como um alvo estranho. Essa capacidade de se apresentar como próprio é uma estratégia de sobrevivência notável, que permite ao parasita evadir a detecção precoce e a subsequente eliminação. Pense em como, em sua vida, você pode ter se deparado com pessoas ou influências que, à primeira vista, parecem inofensivas ou até mesmo benéficas, mas que, com o tempo, se revelam prejudiciais porque se integram sutilmente em seu círculo de confiança, aproveitando-se de sua abertura e boa-fé. Essa habilidade de se disfarçar, de operar sob o radar, é uma característica que, em parasitas e em interações humanas, pode ter consequências profundas. Outro aspecto intrigante foi a descoberta de que o parasita produzia uma enzima específica que degradava o colágeno presente nas membranas basais das células epiteliais nasais. Essa degradação, embora localizada, permitia que o parasita se movesse mais livremente pelas camadas de tecido, buscando nichos mais favoráveis para sua nutrição e reprodução.
Esse processo de dissolução das barreiras teciduais, que facilita a invasão e a colonização, é um paralelo com a forma como certas crenças limitantes ou hábitos negativos podem corroer gradualmente nossa autoconfiança e nossa capacidade de agir. Quando permitimos que essas enzimas corrosivas operem sem controle, elas podem enfraquecer as estruturas fundamentais que sustentam nosso bem-estar e nosso progresso. A pesquisa sobre a resposta imune adaptativa de Thales, especificamente a produção de anticorpos IgE, indicou uma sensibilização alérgica ao parasita. Embora a IgA secretora tivesse um papel ambíguo, a presença de IgE sugeria que o sistema imunológico estava, de fato, tentando montar uma resposta. Mas essa resposta poderia estar sendo mal direcionada ou suprimida por outros mecanismos do parasita. A IgE é classicamente associada a reações alérgicas e à defesa contra helmintos, vermes. Mas sua eficácia em erradicar o nematóide nas vias aéreas de Thales parecia limitada. Essa resposta imune que se manifesta como alergia a um invasor, em vez de uma resposta de eliminação direta, é um lembrete de como nossos próprios sistemas de defesa podem, por vezes, reagir de maneira desproporcional ou ineficaz, exacerbando o problema em vez de resolvê-lo. Em nossas vidas, isso pode se traduzir em reações emocionais exageradas a certos gatilhos, onde a resposta que deveria nos proteger acaba por nos causar mais sofrimento. À medida que desvendamos as camadas mais profundas desta narrativa, percebemos como os eventos em Memphis, Tennessee, transcenderam a mera ocorrência de um caso médico isolado. A jornada através das intrincadas interações entre o parasita e o complexo sistema biológico de Thales, o garoto de 8 anos, nos levou a contemplar a notável capacidade de adaptação da vida em suas formas mais inesperadas. As complexas estratégias de evasão imunológica, a plasticidade metabólica e os intrincados ciclos de vida que emergiram das investigações científicas lançam uma luz sobre a resiliência e a engenhosidade da natureza, mesmo em suas manifestações mais desafiadoras. Ao considerar as diversas facetas dessa história, somos levados a um ponto de convergência onde a ciência e a experiência humana se entrelaçam de maneira profunda. Refletindo sobre esta jornada até agora, observamos um padrão emergente. As investigações que se aprofundaram nos mecanismos de sobrevivência do organismo invasor e nas respostas, por vezes ambíguas, do sistema imunológico do hospedeiro, pintam um quadro de interdependência e adaptação mútua. A forma como barreiras naturais foram contornadas e como o próprio ambiente do corpo foi sutilmente moldado para sustentar a presença do organismo, sugere uma dança evolutiva complexa, onde cada parte aprendeu a responder e a se ajustar às ações da outra. Essa intrincada teia de influência e contra-influência nos convida a olhar para além do sintoma imediato, para as dinâmicas subjacentes que moldam a saúde e a doença em suas múltiplas formas. À medida que nos aproximamos da reflexão final, é evidente que os fios que unem os aspectos biológicos, ambientais e humanos desta história se entrelaçam para formar um tecido mais amplo de compreensão. As descobertas sobre a resiliência do parasita e as respostas adaptativas do corpo humano, vistas através das lentes da ciência, ressoam com as próprias experiências de adaptação e superação que todos nós enfrentamos em nossas vidas. A saga de Thales, que começou com uma dor no nariz, evoluiu para uma exploração fascinante das fronteiras da biologia e da medicina. E agora nos prepara para considerar as lições mais profundas que podemos extrair desta extraordinária jornada. A convergência desses elementos nos impulsiona para a próxima etapa, onde as implicações mais amplas desta descoberta serão desvendadas.
A história de Thales, que se desdobrou em Memphis, Tennessee, transcende a simples narrativa de um parasita encontrado no nariz de uma criança. Ela se revela, em sua essência, como um convite à contemplação sobre as vastas e muitas vezes invisíveis interconexões que moldam nossa existência. A persistência do nematóide por 8 anos, navegando pelas complexidades do corpo humano, com uma adaptação que desafiava as expectativas, nos força a reconhecer a intrincada dança evolutiva que ocorre em nosso próprio interior. As descobertas científicas sobre suas estratégias de evasão imunológica, sua plasticidade metabólica e sua capacidade de mimetismo molecular não são apenas curiosidades biológicas. São reflexos da própria resiliência e engenhosidade da vida, qualidades que também residem em nós, embora em esferas diferentes. Ao contemplarmos a jornada deste pequeno organismo, somos impelidos a refletir sobre as nossas próprias adaptações e mecanismos de sobrevivência em face dos desafios da vida. Assim como o parasita aprendeu a manipular o ambiente e a resposta do hospedeiro para prosperar, nós também desenvolvemos ao longo do tempo estratégias para navegar pelas complexidades do mundo, seja através da resiliência diante da adversidade, da criatividade para contornar obstáculos, ou da capacidade de nos adaptarmos a novas circunstâncias. A essência da vida, em sua forma mais pura, reside na persistência e na engenhosidade. A história de Thales nos lembra que, muitas vezes, as maiores batalhas e as mais profundas lições não se encontram em eventos externos grandiosos, mas sim nas complexas interações que ocorrem dentro de nós e em nosso ambiente mais íntimo. A revelação final que emerge desta saga científica e humana é a profunda interconexão entre o mundo visível e o invisível, entre o que percebemos conscientemente e os processos biológicos e ambientais que operam sob a superfície. A dor no nariz de Thales, um sintoma aparentemente trivial, serviu como um portal para a compreensão de um universo de interações biológicas e de mecanismos de sobrevivência que, em sua sutileza, moldam a saúde e o bem-estar. A verdadeira prática, portanto, não reside apenas em reconhecer a existência de tais fenômenos, mas em cultivar uma consciência mais profunda sobre as complexas interdependências que governam não apenas o mundo natural, mas também nossas próprias vidas. Essa percepção nos convida a uma observação mais atenta, a uma escuta mais profunda dos sinais que nosso corpo e nosso ambiente nos enviam e a uma valorização da ciência e da curiosidade como ferramentas essenciais para desvendar os mistérios que nos cercam. A jornada de Thales, com sua reviravolta surpreendente e suas profundas implicações, nos deixa com um legado de aprendizado e um convite à reflexão contínua sobre as maravilhas e os enigmas da existência.